Salve pessoal! Olha aí pessoal, para vocês que estão iniciando nessa área de gravação a laser, né, que você está adquirindo a sua máquina pela primeira vez, eu vou dar uma dica aí para vocês aumentar a vida útil da máquina de vocês, tá pessoal? Essa aqui é a gravadora da Algo Laser de kit MK2, ó, de 10 watts de potência. O que aconteceu, pessoal? Eu terminei queimando essa máquina aqui por mau uso mesmo, tá, pessoal? Então, a dica que eu quero dar para vocês aqui é principalmente para vocês que estão iniciando na área agora, use sempre, pessoal, um estabilizador, tipo aqueles estabilizador que a pessoa usa em gravadora, aliás, em computador, né? Que é para se dar algum pico de energia, faltar, aumentar ou diminuir, a sua gravadora não venha queimar, tá, pessoal? O que aconteceu? A minha eu estava usando ela, e aí o que aconteceu? Ó, durante o uso da gravadora, eu vou dar aqui um play nela aqui, para ela iniciar. Ó, aqui ela estaria gravando, né? Ou gravando ou cortando o material. Ela faz materialzinho aqui, ó. Fiz bastante, dá para fazer essas brinquedinho para criança, casinha de boneca, porta-joia, várias coisas dá para fazer com essa máquina aqui, tá? Cortar, gravar. Ela estava funcionando normalmente assim, porque durante o manuseio dela, durante o uso, ela estando trabalhando, é possível aumentar ou diminuir a potência do laser aqui, tá, pessoal? No caso do brilho aqui não dá para mostrar para vocês, mas dá para aumentar a potência do laser. Aí eu peguei e aumentei bastante para poder ela fazer apenas o corte de apenas uma vez só do MDF. Eu queria que ele atravessasse em apenas uma rodada só, o corte dela. E aí, durante esse corte que eu fiz, aumentei a potência do laser, né, para ele cortar só de uma vez. Bem na hora houve um pico de energia aqui, a energia faltou, né, e logo em seguida voltou. E quando ela voltou, acho que ela voltou rápido demais, né? Quando a máquina foi, tipo, para inicializar, para ela continuar o corte, porque na hora que faltou energia, ela desligou, né, rapidamente. E aí fica um pouco de carga na fonte ainda, e ela desligou. Aí na mesma hora que desligou, e aí chegou a energia novamente, ela foi para receber, ela reiniciou. Quando reiniciou, que eu comecei a cortar novamente, o laser foi ficando fraquinho, ficando fraquinho, até parar de gravar. E aí eu pensando que é porque era aqui mesmo, eu aumentei a potência do laser todo novamente e não gravou mais. Então eu pude observar que foi o laser que queimou, né? Então, sempre tem essa dica aí, tá, pessoal? Para vocês aumentar a vida útil da máquina de vocês e não deixar ela queimar. Uma é não mexer nela durante o manuseio dela, durante ela estiver trabalhando. Quando você programou, que iniciou para trabalhar, deixa ela terminar até o final. Se cortou bem ou não gravou bem, não gravou bem, é só você iniciar novamente. Antes de tirar o material do local, você bota ela para repetir o processo, para poder ela terminar de fazer, né, na potência desejada ali, em vez de aumentar a potência dela durante o uso dela. E a outra é isso aí, vocês usar a fonte de alimentação dela, usar num estabilizador ou num no-break, né, num aparelho que proteja a sua máquina ali de algum pico de luz que der na rede. Principalmente se você morar em áreas que aconteça com frequência, né, pico de rede, baixar, subir. Então é muito bom você se proteger para não terminar acontecendo o que aconteceu com a minha. Uma máquina boa dessa aqui, né, para quem conhece sabe que é uma máquina top de linha, porque é uma máquina que dispensa computador, né? Se você não quiser, você baixa os arquivos ou pelo dispositivo móvel ou pelo computador, coloca no pendrive, insere aqui, ó, ou pode baixar diretamente do computador aqui e ela tem uma memória nela mesma, aí você pode baixar milhares de arquivos e deixar já nela mesma, e na própria máquina ela tem um displayzinho aqui, é todo digital, é touchscreen, você vai tocando e você, aqui mesmo você seleciona o arquivo que quer gravar ou cortar, né, escolhe toda a configuração e é só inicializar, botar para iniciar e ela vai fazer o processo, né? Que é no caso dessas casinhas aqui, ó. Tem os arquivos dessa casinha aqui, você consegue encontrar até de graça esses arquivos para baixar na internet. Você insere na máquina e bota ela para iniciar e ela faz todo o processo, todo o corte. Você também consegue controlar ela pelo seu dispositivo móvel, tá, pessoal? Ela também, você consegue controlar ela à distância, né? Conectar através do seu dispositivo móvel via Wi-Fi, tá? Que ela pega o Wi-Fi, você pode conectar o seu Wi-Fi da sua casa nela. Então, através desse Wi-Fi, você conecta o seu dispositivo através do aplicativo da Algo Laser
E pelo dispositivo móvel, onde você tiver, você consegue selecionar o arquivo ali e dar o play e ela começa a trabalhar, tá? Cortar o material. Você coloca lá, tudo direitinho o material onde tiver, e aí você, à distância, sentado no seu sofá de boa, você consegue escolher o arquivo, né? Pode baixar da internet, no seu próprio dispositivo, e pelo dispositivo mesmo, você seleciona, né, o arquivo que você quer gravar ou cortar, dá o play e ela começa a trabalhar para você. Então, é muito show de bola essa possibilidade também. Mas o meu teve essa infelicidade de acontecer isso comigo durante o momento que eu estava trabalhando com ela, né? Por faltar energia, faltou, e logo em seguida chegou, ela chegou muito forte, acho que mais de 300 volts, tem vezes que acontece isso aqui, ela chega com um pico muito alto, e aí terminei, e ela já estava com a potência do laser, eu tinha selecionado acima de 100%, e aí quando teve esse pico de energia, terminei queimando o meu laser aqui, ó. E o módulo laser desse aqui, o que é caro dessa máquina não é a máquina em si, em geral. É esse aparelho aqui, que é o laser, que é o canhão de laser, onde faz os cortes desses material aqui, ó. Corta com bastante perfeição, ó. Vê que é bem perfeito mesmo, o corte dele. É um material super pequeno e corta com uma precisão muito grande, pessoal. É muito grande os detalhezinhos, ó. A precisão que esse material corta. Corta e grava. E é esse módulo laser aqui que faz esse corte, né? Aquele canhão de laser que vai cortando o material. Mas aí terminou queimando. Eu fui reparar um dele aqui, o de 10 watts, tá quase R$ 2.000, né? Dependendo do site. Quase R$ 2.000, dá mil e pouco. O canhão de laser desse aqui. Então agora, ainda bem que eu tenho uma outra, só que a outra que eu tenho não é dessa aqui. A outra que eu tenho, a outra máquina que eu tenho, precisa de computador para poder funcionar. Porque aí você tem que colocar os arquivos pelo o programa lá, né? Pelo software e para poder selecionar e botar para gravar na máquina. E tem a outra que é dessa mesma marca aqui, que pega que tem essa telinha também, só que ela é pequena, é para arquivo mais pequeno, né, que é a Pixie, da Algo Laser também, super bacana, só que a área de gravação dela é mais pequena, só dá para fazer essa pazinha, esses materialzinhos mais pequenos, mas já essa casinha aqui, ó, que é mais grande, não dá, porque a área dela é bem pequena, essa aqui dá. Aí, pessoal, eu agora estou pensando o que eu faço, né, se eu invisto e compro um outro módulo laser para ela, né, ou se eu vendo só isso aqui, só que para me vender só a parte dela, né, a estrutura dela, aí eu teria que vender super barato, que é para poder a pessoa comprar o módulo laser, né? E ter ela completa novamente. Mas aí, não sei. Se eu conseguir, se eu ver que eu dou um jeito, eu vou comprar o módulo laser dela. Eu continuar com ela, que é uma máquina muito boa. Né? E se fosse para me vender só a estrutura, ia sair muito barato. Tem que vender muito barato para poder compensar para a pessoa comprar o módulo laser lá. Mas eu acho que eu vou tentar ver se dá de eu comprar o módulo laser dela, que é muito boa, pessoal. Ó, aqui tem vários arquivos. Tem uns que já vem nela mesmo, bastante arquivo, chaveiro. Esses chaveiro aqui, arquivo para chaveiros, o brinco, colar, coisas pequenas aqui, dá para fazer na máquina pequena lá, na Pixel. Mas aí dá para você baixar aqui de todo tamanho, de todo modelo. É muito bacana, pessoal. Olha os detalhes dos móveis que dá para fazer. Ó, tudo dentro dos móveis. Ó, pia. Aqui tem vaso sanitário, tem pia lá dentro. Muita coisa bonita que dá para fazer com essa máquinazinha. Mas aí, fazer o que, né, pessoal? Então tenha muito cuidado, pessoal, quando vocês for gravar com a de vocês aí, é para vocês preservar ela, não aumentar a potência muito grande demais, né? E nem botar ela em lugares, energia que oscila muito, que tem esse problema aí. Então o ideal mesmo é usar através de um no-break, né? Ou um estabilizador, tipo aqueles que a pessoa usa em computador antigo, tá? Só para preservar a sua máquina e evitar que ela venha queimar, beleza, pessoal? Aí esse vídeo aqui é mais para alertar você mesmo, tá, pessoal? Para você não acontecer a mesma coisa com vocês. Eu vi que tem muita gente que adquiriu essa máquina aqui. Eu acredito que vocês que estão usando sabem que é uma máquina muito boa mesmo, muito bacana. Mas aí muitas vezes, pessoal, a gente vai no impulso, né? Principalmente para quem está começando a área agora, quer fazer muita coisa, quer gravar, cortar, sair gravando e cortando tudo. Foi o que aconteceu comigo. Eu usei essa máquina a primeira vez que eu ganhei ela, né? Eu queria sair cortando tudo aí para ver, para testar, que eu achava bonito cortando. Botei bastante material, que ela corta compensado,
acrílico, papelão, o que você pensar que dá para fazer com ela, dá para fazer, tá, pessoal? E aí eu gravei bastante com essa aqui para fazer os vídeos lá de teste o vídeo que eu fiz dela, que ela foi tipo um patrocínio, né, pro canal. Então eu achava bonita ela funcionar, então eu usei bastante ela, né, durante as gravações lá. E é o que acontece com muitas pessoas que adquirem essas máquinas, né? Elas querem sair cortando tudo. E se você não tiver cuidado, pessoal, de cortar de qualquer jeito, botar vários ajustes errados, e corte por cima de corte, porque aquilo ali ele também chega a esquentar, embora ele tenha um cooler que faz o resfriamento do modo laser, né, eles esquentam bastante, porque é como se fosse fogo ali, saindo daquela pontinha ali. Então eles esquentam, eles têm um trabalho, tem um limite de tempo para trabalhar com ela, né? E todo cuidado é pouco, porque, como eu falei para vocês, isso ali é o coração da máquina. Queimou aquele módulo laser ali, pronto, a máquina está perdida. Aliás, perdida sim, né? Se você, para você comprar o outro módulo laser, é quase a mesma coisa de você comprar a máquina por completo, que o módulo laser que é o mais caro dessa máquina aqui. Então, todo cuidado é pouco, tá bom, pessoal? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sino das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo. Fui.